Fala rapaziada, aqui é o Eric do News do Fute, trazendo para vocês hoje um pouco desse panorama desse final de ano dos clubes cariocas, esse mercado de transferências. Vou trazer para vocês as principais notícias dos últimos dias. Começando pelo Flusão, o tricolor carioca foi o clube que mais se movimentou nesse finzinho de ano. Após a saída de Thiago Silva, o tricolor busca uma nova dupla de zaga titular para o ano de 2026 e já começou essa busca acertando a contratação de Gêmeos, o zagueiro do Mirassol de 25 anos, que fez um ótimo campeonato brasileiro junto ao Mirassol, levando-os para a Libertadores do ano que vem. O Fluminense acertou a contratação por volta de 4 milhões de euros, que são aproximadamente 22 milhões de reais, uma contratação muito acertada da equipe do Fluminense. Além dos 4 milhões, o Fluminense também cederá por empréstimo ao Mirassol o zagueiro Kaique Almeida, que estava emprestado ao Remo na última temporada, conseguiu o acesso junto com o clube paraense para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e será usado como moeda de troca para facilitar essa negociação entre os dois clubes. Também para o setor defensivo, o Fluminense avança na contratação de Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético Mineiro, que viria por 5 milhões de euros para a equipe do Fluminense, lateral com passagens pela seleção brasileira, mas que vem sofrendo muito com problemas de lesão, teve lesões no joelho, coisas que atrapalharam muito sua carreira, mas que cairia como uma luva nesse time do Fluminense, que teve uma incerteza na lateral esquerda em toda a sua temporada nesse ano de 2025. Essa notícia é do canal Netflu e agora falando um pouco sobre as sondagens do clube tricolor, o Fluminense busca e estuda a volta do zagueiro Nino, campeão da Libertadores e com ótima passagem pelo clube, hoje atuando pelo Zenit, que é muito improvável sua volta pela dificuldade que o clube russo impõe sobre a saída de seus jogadores. Porém, é algo que ainda é estudado pela diretoria tricolor. Além disso, nós temos o volante Fabinho, atuando hoje pelo Al-Ittihad, ex-Liverpool, seleção brasileira, que foi sondado também não só pelo Fluminense, pelo Vasco e por outros clubes do Brasil, porém, a sua vontade é de se manter no mercado exterior. É um desejo do jogador, essa informação é do OneFootball. Notícia também dada pelo canal Netflu e também do Atlético Mineiro, o Fluminense sonda e analisa a situação de Hulk, atacante do Galo, que não vive nos seus melhores dias com o técnico Jorge Sampaoli, e o Fluminense analisa sua situação, porém foi um grande susto para a diretoria tricolor os seus altos salários, que seriam um empecilho para sua vinda ao clube carioca. Porém, a diretoria tricolor não descartou a possibilidade da vinda do atacante. Fechando o Fluminense falando sobre Medina, o volante do Estudiantes, vinha sendo sondado pela equipe tricolor, porém, segundo o jornal Bola VIP, o Fluminense desistiu da tentativa de contratação do volante argentino. Não é possível. Já vou falar aqui do Botafogo, tu ainda não deixou teu like? Dá teu like aí na moral, por favor. E abrindo o Botafogo falando justamente de Medina, o volante do Estudiantes, já teria a aprovação do técnico Martim Anselmi. Com a desistência do Fluminense, abriria o caminho para o Botafogo negociar com o jogador. Essa informação é do jornal Fogão Net. E o Medina viria justamente para substituir Marlon Freitas. Sim, Marlon Freitas está de saída da equipe do Botafogo rumo a São Paulo para vestir a camisa do Palmeiras, o que foi visto como uma grande traição pela torcida do Botafogo. Segundo o GE, 6 milhões de euros seria o valor do contrato que está quase acertado entre Palmeiras e Marlon Freitas para a ida do volante a São Paulo. O que estaria atrasando esse fechamento e o anúncio oficial seria uma série de exigências do atleta para o fechamento do contrato. Em algumas fontes, dizem que até uma cláusula surpresa de última hora teria sido posta pelo volante para chegar ao clube paulista. Continuando agora com o Flamengo, o que mais vem agitando a nação essa semana é a renovação ou não de Filipe Luís. Segundo o GE, o Filipe Luís já deu ok para a diretoria sobre o seu salário. O que tem sido o entrave dessa renovação seria a valorização salarial de seus auxiliares, que segundo o GE também seria paga uma valorização ano passado pelo Filipe Luís aos auxiliares. Segundo o jornal O Dia,
Caso não haja acordo entre Filipe Luís e Flamengo, o Flamengo tem 2 outras opções de técnico para buscar para o ano de 2026. Seriam eles Arthur Jorge, ex-Botafogo, ou o técnico Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro. Saindo da Gávea para São Januário, chegamos para falar sobre o Vasco da Gama, começando com a informação do Bola VIP. O Vasco da Gama está atrás do volante Caio Alexandre do Fortaleza. O jogador de 28 anos já teria o aval do Diniz para chegar, porém são só sondagens, ainda não tem negociações mais avançadas. O Vasco também abre negociações pelo atacante Brenner da Udinese, ele que é ex-São Paulo, já trabalhou com o Fernando Diniz, estaria sendo negociado com o Vasco da Gama para a próxima temporada. Uma contratação de um atacante, um setor que o Vasco está necessitando bastante. O Vasco, ainda muito tímido no mercado, vai ter suas principais notícias de saídas, além de David, que já foi buscado por um empréstimo para o Vitória, que o Vasco recusou, só quer vendê-lo, não tem interesse em emprestá-lo. O Vasco vem com o seu principal ativo para a próxima temporada, que seria o Ryan, o jogador de 19 anos, eleito a jovem revelação do Campeonato Brasileiro, vem sendo soldado pelo clube alemão Bayern de Munique. O Papa Títulos alemão vem soldando e já bota Ryan na sua lista de objetivos para a próxima temporada. Notícia essa dada por Fabrício Romano. Como o futebol não vive só das 4 linhas, temos notícia fora do campo para o Vasco da Gama. Segundo o GE, Pedrinho não vai se candidatar para reeleição em 2026, algo que deixou a torcida um pouco frustrada. Uma parte teve uma reconciliação com o Pedrinho durante o ano, mas dizem que em conversas próximas com membros da comissão e pessoas próximas ao presidente falaram que ele não se reelegerá para o ano de 2026 para a presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Continuando fora do campo com o Vasco da Gama, temos investidor novo para a SAF do Vasco. Seria ele Marcos Lamáquia. O herdeiro do Banco Real e da Crefisa estaria disposto a desembolsar 2 bilhões divididos em 5 anos para obter entre 70% a 90% da SAF do Cruz Maltino. Essa investida que está sendo vista com bons olhos pela diretoria vascaína e também por boa parte da torcida que aprovaria essa compra da SAF. O giro de notícias do News do Fute se despede por aqui. Eu também me despeço, sou o Eric. Peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, que a gente possa ter mais vídeos como esse. Muito obrigado pelo engajamento e pelo carinho. E é isso, tamo junto.